Há muito, muito tempo, em uma terra distante e ensolarada chamada Egito, vivia um povo especial. Eram os hebreus, os descendentes de Abraão, Isaque e Jacó. Eles eram o povo escolhido por Deus. No início, eles foram bem recebidos no Egito, mas com o passar dos anos, um novo faraó, o rei do Egito, subiu ao poder. Este rei não conhecia a história dos hebreus. Ele olhava para eles e via apenas um grande número de pessoas. Ele começou a ter medo, pensando que os hebreus poderiam se tornar mais fortes do que os egípcios e tomar o seu reino. Por isso, ele tomou uma decisão muito cruel e injusta. O coração do faraó se encheu de maldade e ele transformou os hebreus em escravos. A vida deles se tornou muito difícil e cheia de dor. Todos os dias, do nascer ao pôr do sol, eles eram forçados a trabalhar sem descanso. Eles construíam grandes cidades para o faraó, carregando pedras pesadas e fazendo tijolos de barro sob o sol escaldante. Os capatazes egípcios os vigiavam com chicotes, gritando ordens e os tratando com muita crueldade. O povo hebreu chorava e orava a Deus, pedindo ajuda e libertação daquele sofrimento tão grande. Eles se lembravam das promessas que Deus havia feito aos seus antepassados e se agarravam à esperança. Mesmo com todo o trabalho duro e o sofrimento, o povo hebreu continuava a crescer em número. Isso deixava o faraó ainda mais furioso e com mais medo. Ele não conseguia entender como, mesmo em meio a tanta dificuldade, eles se multiplicavam. Então, em sua maldade, ele teve uma ideia ainda mais terrível. Ele deu uma ordem horrível a todo o seu povo. Media Group. Soldados egípcios recebendo ordens. Mãe hebreia segurando o recém-nascido com medo e a stock e a distribute equally. Todo menino hebreu que nascesse deveria ser jogado no rio Nilo para morrer. Imagine a tristeza e o desespero que tomaram conta dos corações das famílias hebraicas. Era um tempo de grande escuridão e medo, onde cada novo nascimento de um menino trazia não apenas alegria, mas também um pavor imenso. Foi nesse cenário de profunda tristeza e opressão que a nossa história começa. Parecia não haver esperança para o povo de Deus. Eles estavam presos na escravidão, e agora, seus filhos estavam sendo tirados deles de uma forma tão brutal. Mas Deus, em sua infinita sabedoria, ouvia as orações do seu povo. Ele via o sofrimento deles e não os havia esquecido. Mesmo no momento mais sombrio, ele já estava preparando um plano maravilhoso para salvá-los. E esse plano começaria com o nascimento de um bebê. Um pequeno menino hebreu que, contra todas as probabilidades, estava destinado a se tornar o grande libertador do seu povo. Em meio a tanto medo e dor, uma mulher hebreia chamada Joquebede deu à luz um menino. Quando ela olhou para o seu bebê, viu que ele era perfeito e muito bonito. Seu coração de mãe se encheu de um amor tão grande que ela não conseguiu obedecer à ordem cruel do faraó. Ela sabia que precisava proteger seu filho a qualquer custo. Com muita coragem, ela decidiu escondê-lo. Durante 3 meses, ela manteve o bebê em segredo dentro de sua pequena casa. Cada choro do bebê era um susto. Cada barulho na porta era um motivo de pavor. Ela e sua família viveram em constante tensão, rezando para que ninguém descobrisse o seu precioso segredo. Mas o bebê crescia e ficava cada vez mais difícil escondê-lo. Seus choros ficavam mais altos e o risco de serem descobertos aumentava a cada dia. Joquebede sabia que não poderia mais mantê-lo em casa. Com o coração partido, mas cheia de fé em Deus, ela teve uma ideia. Ela pegou juncos, que são plantas que crescem na beira do rio, e teceu um pequeno cesto, para que a água não entrasse. Ela o revestiu com betume e piche, transformando-o em um pequeno barquinho seguro. Aquele cesto não era apenas um objeto, era um recipiente de suas orações, de suas lágrimas e de sua imensa esperança de que Deus salvasse seu filho. Com muito cuidado,
ela colocou seu amado bebê dentro do cesto. Ela o beijou, se despediu e, com o coração apertado, levou o cesto até a margem do rio Nilo, o mesmo rio que o faraó tinha destinado para ser o túmulo dos meninos hebreus. Joquebede o transformou em um caminho de esperança. Ela colocou o cesto flutuando entre os juncos, em um lugar onde ele ficasse seguro. Ela não o abandonou à própria sorte. Ela pediu à sua filha mais velha, Miriam, uma menina corajosa e inteligente, que ficasse de longe, escondida, observando para ver o que aconteceria com o seu pequeno irmão. Miriam ficou ali, vigiando com o coração batendo forte. Ela observava o pequeno cesto balançando suavemente nas águas, protegendo a vida preciosa que estava dentro dele. Cada movimento no rio, cada som, a deixava em alerta. Ela estava cumprindo a missão que sua mãe lhe deu, esperando e confiando que algo bom aconteceria. Aquele ato de Joquebede foi uma demonstração de fé extraordinária. Ela entregou seu filho aos cuidados de Deus, acreditando que ele poderia fazer o impossível. E Deus, que vê tudo, já estava preparando o próximo passo de seu maravilhoso plano de salvação para aquele pequeno bebê e para todo o seu povo. Naquele mesmo dia, algo extraordinário aconteceu. A filha do faraó, uma princesa do Egito, decidiu ir até o rio Nilo para se banhar com suas servas. Enquanto caminhava pela margem, ela viu algo incomum entre os juncos. Era o cesto que Joquebede havia deixado ali. Curiosa, ela pediu a uma de suas servas que fosse buscar o cesto. Quando a princesa abriu a pequena arca flutuante, ela viu um lindo bebê. O menino estava chorando e o coração da princesa se encheu de compaixão. Ela olhou para ele e soube imediatamente. Este é um dos meninos dos hebreus, disse ela. Ela sentiu pena daquela criança indefesa. Miriam, que observava tudo de longe, viu que aquele era o momento certo para agir. Com muita coragem, ela se aproximou da princesa e, de forma muito esperta, perguntou: "A senhora quer que eu vá chamar uma mulher hebreia para amamentar e criar o bebê para a senhora?" A princesa, que não sabia o que fazer com a criança, achou a ideia excelente. "Sim, por favor, vá", ela respondeu. Miriam correu o mais rápido que pôde para chamar sua própria mãe, Joquebede. Imagine a alegria e o alívio que Joquebede sentiu ao ver sua filha voltando com uma notícia tão maravilhosa. Deus havia respondido às suas orações de uma forma que ela nunca poderia ter imaginado. Quando Joquebede chegou diante da princesa, a filha do faraó lhe disse: "Leve este menino e crie-o para mim, e eu pagarei o seu salário." Que reviravolta incrível! A mãe do bebê agora seria paga pela própria princesa do Egito para cuidar de seu próprio filho. Joquebede pegou o menino em seus braços, com o coração transbordando de gratidão a Deus. Ela pôde levar seu filho de volta para casa, amamentá-lo e cuidar dele durante seus primeiros anos de vida. Durante esse tempo, ela certamente lhe ensinou sobre o Deus dos Hebreus, sobre as promessas feitas a seus antepassados e sobre quem ele realmente era. Quando o menino cresceu, Joquebede o levou de volta ao palácio, como havia prometido. A filha do faraó o adotou como seu próprio filho. Ela lhe deu o nome de Moisés, que significa tirado das águas, porque, como ela disse, eu o tirei das águas do rio. Assim, o menino hebreu que deveria ter morrido por ordem do faraó, cresceu no palácio do faraó, como um príncipe do Egito. Ele recebeu a melhor educação, aprendeu sobre a cultura, a sabedoria e as estratégias militares dos egípcios. Deus, em seu plano perfeito, estava preparando Moisés de uma maneira única, dando-lhe o conhecimento de um príncipe e o coração de um hebreu. Moisés cresceu como um príncipe, cercado de luxo e poder no palácio do faraó. Ele usava as melhores roupas, comia as melhores comidas e era tratado com todas as honras. Para todos no Egito, ele era um membro da família real. No entanto, em seu coração, Moisés sabia a verdade. Ele sabia que não era egípcio, mas sim
um hebreu. Ele nunca esqueceu os ensinamentos de sua mãe, Joquebede, sobre seu povo e seu Deus. Do alto do palácio, ele via o sofrimento de seus irmãos hebreus. Ele os via trabalhando como escravos, sendo maltratados e humilhados. Aquilo doía em seu coração e o deixava muito angustiado. Um dia, quando já era um homem adulto, Moisés decidiu sair do palácio para ver de perto a situação de seu povo. Ele caminhou entre os hebreus e viu com seus próprios olhos a dureza do trabalho e a crueldade dos capatazes. De repente, ele viu uma cena terrível. Um capataz egípcio estava espancando brutalmente um de seus irmãos hebreus. O sangue de Moisés ferveu de raiva. Ele sentiu uma grande indignação com aquela injustiça. Olhando para um lado e para o outro e não vendo ninguém, ele agiu por impulso. Em um ato de fúria para defender o escravo, ele atacou o egípcio e o matou. Depois, com medo, ele escondeu o corpo na areia. Moisés achou que ninguém havia visto o que ele fez. No dia seguinte, ele saiu novamente e viu 2 hebreus brigando. Ele tentou separá-los, dizendo: "Por que vocês estão brigando se são irmãos?" Mas um deles, com raiva, respondeu: "Quem te fez líder e juiz sobre nós? Você vai me matar como matou o egípcio ontem?" Naquele momento, o coração de Moisés gelou. Ele percebeu que seu segredo havia sido descoberto. A notícia se espalhou rapidamente e não demorou para que o faraó ficasse sabendo que Moisés, seu filho adotivo, havia matado um egípcio para defender um escravo hebreu. O faraó ficou furioso e deu ordens para que Moisés fosse morto. Com medo por sua vida, Moisés não teve outra escolha a não ser fugir. Ele deixou para trás toda a sua vida de príncipe, todo o luxo e o poder do palácio do Egito. Ele correu para o deserto, um lugar vasto e solitário, para escapar da ira do faraó. Ele viajou por muitos dias até chegar a uma terra chamada Midian. Ali, cansado e sozinho, ele se sentou perto de um poço. Aquele que era um príncipe agora era um fugitivo. Ele havia perdido tudo, mas Deus não o havia abandonado. A fuga para o deserto era, na verdade, mais um passo importante no plano de Deus para preparar Moisés para a grande missão que ele tinha para sua vida. Em Midian, Moisés começou uma nova vida, uma vida simples e tranquila, muito diferente da que ele conhecia no Egito. Perto do poço onde havia parado para descansar, ele defendeu as 7 filhas de um sacerdote chamado Jetro de alguns pastores maus. Como agradecimento, Jetro o convidou para sua casa. Moisés acabou se casando com uma das filhas de Jetro, chamada Zípora, e teve um filho. Ele se tornou um pastor de ovelhas, cuidando do rebanho de seu sogro. Por 40 anos, Moisés viveu no deserto, aprendendo a sobreviver naquele lugar difícil, conhecendo cada montanha, cada vale e cada fonte de água. Ele aprendeu a ser paciente e humilde. Um dia, enquanto Moisés levava as ovelhas para pastar perto do Monte Horebe, também conhecido como o Monte de Deus, ele viu algo muito estranho. Ele viu um arbusto, uma sarça que estava pegando fogo, mas as chamas não a consumiam. O fogo ardia intensamente, mas as folhas e os galhos continuavam verdes e inteiros. Curioso, Moisés pensou: "Vou chegar mais perto para ver essa coisa maravilhosa. Por que o arbusto não se queima?" Ele se aproximou lentamente, sem saber que estava prestes a ter o encontro mais importante de sua vida. Aquele não era um fogo comum, era a presença sagrada de Deus. Quando Deus viu que Moisés se aproximava para olhar, ele o chamou do meio da sarça. "Moisés, Moisés", disse a voz. Moisés, surpreso e um pouco assustado, respondeu: "Eis-me aqui." Então Deus lhe disse para não se aproximar mais e para tirar as sandálias dos pés, porque o lugar onde ele estava era terra santa. Deus então se apresentou a ele, dizendo: "Eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó." Ao ouvir isso, Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus.
Ele estava na presença do Criador do universo. Então, Deus lhe revelou sua missão. Ele disse que tinha visto o sofrimento de seu povo no Egito e ouvido o seu clamor. Ele disse que havia descido para libertá-los das mãos dos egípcios e levá-los para uma terra boa e espaçosa, uma terra que mana leite e mel. E então, Deus disse a Moisés: "Vá, pois agora, eu o envio ao Faraó para que tire do Egito o meu povo, os filhos de Israel." Moisés, que era um simples pastor e um fugitivo, ficou apavorado com a ideia. Ele se sentiu pequeno e incapaz para uma tarefa tão grandiosa, mas Deus estava apenas começando a mostrar a ele o poder que o acompanharia. Moisés ficou cheio de dúvidas e medo. Ele perguntou a Deus: "Quem sou eu para ir ao Faraó e tirar os filhos de Israel do Egito?" Ele se sentia fraco e insignificante. Ele era um fugitivo, procurado no Egito. Como poderia ele, um simples pastor, enfrentar o rei mais poderoso do mundo? Mas Deus o tranquilizou, dizendo: "Eu estarei com você." Deus prometeu que sua presença seria a força de Moisés. Ele também deu a Moisés sinais milagrosos para provar que ele o havia enviado. Deus transformou o cajado de Moisés em uma serpente e depois em cajado novamente. Ele fez a mão de Moisés ficar leprosa e depois a curou. Ainda assim, Moisés hesitou. Ele disse a Deus que não era um bom orador, que sua língua era pesada. Ele tentou dar desculpas para não aceitar a missão. Mas Deus foi paciente com ele. Deus lhe lembrou que foi ele quem criou a boca do homem e que ele estaria com Moisés, ensinando-lhe o que dizer. Deus também disse a Moisés que seu irmão, Arão, que falava bem, iria ao seu encontro e o ajudaria. Arão seria o porta-voz de Moisés. Com essas promessas, Moisés finalmente concordou. Ele se despediu de seu sogro, pegou sua esposa e seus filhos e partiu de volta para o Egito, levando em sua mão o cajado de Deus. Ao chegar ao Egito, Moisés e Arão reuniram os líderes do povo de Israel. Arão contou a eles tudo o que Deus havia dito a Moisés e realizou os sinais milagrosos diante do povo. Quando os hebreus viram os milagres e ouviram que Deus se lembrava deles e ia libertá-los, eles se encheram de esperança. Eles acreditaram e se curvaram em adoração a Deus. Pela primeira vez em muito tempo, eles sentiram que a libertação estava próxima. A chegada de Moisés e Arão foi como uma luz no fim do túnel para aquele povo sofrido. Com o apoio do povo, Moisés e Arão foram corajosamente até o palácio para falar com o faraó. Eles entraram na presença do rei e disseram: "Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Deixe o meu povo ir, para que me celebre uma festa no deserto." Mas o faraó, com um coração orgulhoso e arrogante, respondeu com desprezo: "Quem é o Senhor, para que eu obedeça à sua voz e deixe Israel ir? Eu não conheço o Senhor, e não deixarei Israel ir." Ele não apenas recusou o pedido, mas também ordenou que o trabalho dos escravos hebreus fosse ainda mais pesado. A primeira confrontação foi uma derrota, mas a batalha pela libertação estava apenas começando. Como o faraó se recusou a ouvir a voz de Deus e endureceu seu coração, Deus mostrou seu poder sobre todo o Egito através de 10 pragas terríveis. Cada praga era um julgamento contra os deuses falsos do Egito e uma demonstração de que o Senhor era o único Deus verdadeiro. A primeira praga foi a da água transformada em sangue. Moisés tocou o rio Nilo com seu cajado, e toda a água do Egito, nos rios, lagos e até nos potes, virou sangue. Os peixes morreram e a água ficou impossível de beber. Mas mesmo assim, o faraó não deixou o povo ir. A segunda praga foi a das rãs. Rãs saíram do rio e cobriram toda a terra, entrando nas casas, nos quartos e até nas cozinhas. Mesmo com o Egito infestado de rãs, o coração do faraó continuou duro. Então Deus enviou a terceira praga, piolhos. Arão tocou o pó da terra com seu cajado, e o pó se transformou em piolhos que atormentaram as pessoas e os animais.
Os mágicos do faraó não conseguiram imitar este milagre e disseram: "Isto é o dedo de Deus." Mas o faraó não deu ouvidos. A quarta praga foi a das moscas. Enxames de moscas invadiram as casas dos egípcios, mas Deus protegeu a terra de Gósen, onde os hebreus viviam, e nenhuma mosca apareceu lá. O faraó prometeu libertar o povo, mas assim que a praga acabou, ele mudou de ideia. A teimosia do faraó trouxe mais sofrimento. A quinta praga foi uma peste sobre os animais. Todos os cavalos, jumentos, camelos, bois e ovelhas dos egípcios morreram, mas os animais dos hebreus foram poupados. Depois veio a sexta praga, úlceras e feridas. Moisés jogou cinzas para o ar, e elas se transformaram em um pó que causou feridas dolorosas em todos os egípcios e em seus animais. A sétima praga foi uma terrível chuva de pedras com fogo. Saraiva, como nunca antes vista, caiu sobre o Egito, destruindo plantações e matando pessoas e animais que estavam no campo. Novamente, a terra de Gósen foi protegida. Ainda assim, o faraó não cedeu. Deus então enviou a oitava praga, gafanhotos. Um exército de gafanhotos cobriu a terra e comeu tudo o que a chuva de pedras havia deixado. Depois, a nona praga, escuridão total. Por 3 dias, uma escuridão tão densa cobriu o Egito que ninguém podia ver nada ou sair de suas casas. Mas na casa dos hebreus havia luz. Finalmente, Deus anunciou a 10ª e última praga, a mais terrível de todas, a morte dos primogênitos. Em uma noite, o anjo da morte passaria pelo Egito e mataria o filho mais velho de cada família egípcia, desde o filho do faraó até o filho do prisioneiro, e também a primeira cria de todos os rebanhos. Somente as casas dos hebreus, marcadas com o sangue de um cordeiro, seriam poupadas. Esta última praga finalmente quebraria o orgulho do faraó. A jornada de Moisés, desde o cesto no rio até o confronto com o faraó, é uma fonte inesgotável de lições valiosas. A primeira grande lição que aprendemos é sobre a coragem. Pense na coragem de Joquebede, que desafiou a ordem de um rei poderoso para salvar a vida de seu filho. Pense na coragem de Miriam, ainda uma menina, ao se aproximar da princesa para oferecer uma solução. E, acima de tudo, pense na coragem de Moisés. Mesmo sentindo medo e se achando incapaz, ele aceitou a missão de Deus. Ele se levantou e foi até o homem mais poderoso da terra para exigir a liberdade de seu povo. A história nos ensina que a verdadeira coragem não é a ausência de medo, mas agir apesar do medo, confiando em um propósito maior. Outra lição fundamental é a da fé. A fé foi o que moveu cada personagem nesta história. Joquebede teve fé que Deus poderia proteger seu filho no rio Nilo. Moisés, mesmo com suas dúvidas, precisou exercer fé para acreditar na promessa de Deus, de que estaria com ele. Ele teve que confiar que o cajado em sua mão era mais do que um simples pedaço de madeira. O povo hebreu, ao ouvir a mensagem de Moisés e Arão, teve fé para acreditar que a libertação era possível após séculos de escravidão. A fé é acreditar no que não vemos. É confiar que Deus está no controle, mesmo quando as circunstâncias parecem impossíveis. É a certeza de que Deus cumpre suas promessas. A obediência é mais um pilar central na vida de Moisés. Deus deu instruções muito específicas a Moisés, e o sucesso de sua missão dependia de sua obediência. Ele teve que ir ao faraó, falar as palavras que Deus mandou, levantar seu cajado sobre o rio e seguir cada comando para a execução das pragas. A obediência de Moisés não foi sempre fácil. Ela exigiu que ele superasse seus medos e suas inseguranças. Essa obediência nos mostra que, quando seguimos a direção de Deus, mesmo que não a entendamos completamente, Ele abre os caminhos e demonstra seu poder através de nós. Obedecer a Deus é um ato de confiança e amor. Por fim, a história de Moisés nos enche de esperança. Em meio à escuridão da escravidão, ao desespero de uma ordem de morte e ao medo diante de um tirano,
a esperança nunca se apagou completamente. Deus ouviu o clamor de seu povo e agiu no tempo certo. A história mostra que, não importa quão difícil seja a situação, quão grande seja o obstáculo ou quão fracos nos sintamos, Deus tem um plano. Ele pode usar pessoas comuns, como um pastor gago e fugitivo, para realizar feitos extraordinários. A esperança nos lembra que Deus está sempre trabalhando por trás das cenas, preparando a vitória para aqueles que confiam nele. A incrível jornada de Moisés não é apenas uma história antiga de um livro sagrado. É uma fonte viva de inspiração para cada um de nós hoje, em pleno 2025. Todos nós enfrentamos nossos próprios Egitos, situações de dificuldade, opressão ou desespero que parecem nos escravizar. Podemos nos sentir presos em problemas financeiros, em relacionamentos difíceis, em doenças ou em sentimentos de incapacidade. A história de Moisés nos mostra que, assim como Deus viu o sofrimento dos hebreus, Ele também vê as nossas lutas. Ele ouve nossas orações e não nos abandona em nosso sofrimento. Ele é um Deus que se importa e que age em favor de seus filhos. Moisés nos ensina que Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Quando Deus o chamou, Moisés deu todas as desculpas possíveis. Quem sou eu? Não sei falar. Eles não vão acreditar em mim. Quantas vezes nós também nos sentimos assim? Achamos que não somos bons o suficiente, inteligentes o suficiente ou corajosos o suficiente para o desafio que está à nossa frente. A resposta de Deus para Moisés é a mesma para nós. Eu estarei com você. A nossa força não vem de nossas próprias habilidades, mas da presença de Deus em nossa vida. Ele pode usar nossas fraquezas para mostrar o seu grande poder. A história também nos lembra da importância da perseverança. A libertação do povo hebreu não aconteceu da noite para o dia. Moisés teve que ir ao faraó várias vezes. Ele enfrentou recusas, zombarias e até o aumento do sofrimento de seu povo antes de ver a vitória. Isso nos ensina a não desistir quando a primeira tentativa falha. A superação de grandes desafios exige tempo, paciência e a persistência de continuar confiando em Deus, mesmo quando a resposta demora a chegar. Cada praga foi um passo a mais na direção da liberdade, assim como cada pequeno passo de fé que damos nos aproxima da nossa vitória. Portanto, que a jornada de Moisés inspire seu coração a enfrentar seus desafios com nova coragem e fé. Lembre-se de que o mesmo Deus que abriu um caminho de esperança em um rio de morte, que transformou um fugitivo em um libertador e que derrotou o império mais poderoso da época com sinais e maravilhas, é o mesmo Deus que está ao seu lado hoje. Não importa o tamanho do seu faraó ou a aridez do seu deserto, confie que Deus tem um plano para você. Ele pode usar sua vida, exatamente como ela é, para realizar grandes feitos e guiá-lo para a sua própria terra prometida de paz e liberdade.